Boa noite a todos mais uma vez. Que todos nós tenhamos mais uma excelentíssima noite de estudo. Este nosso estudo acerca desta obra magnífica, a obra do Livro dos Espíritos, codificada pelo professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido como Allan Kardec. Que possamos, da melhor maneira possível, desenvolver este estudo. Como eu, volta e meia, costumo dizer, este estudo, na verdade, ele é um estudo para mim. Sou eu estudando e, deste modo, compartilhando este estudo para que juntos possamos aprender. E por que eu enfatizo eu estudando e ao mesmo tempo eu compartilhando para juntos aprendermos? Porque uma das coisas que nós observaremos na doutrina espírita é seu caráter eminentemente pedagógico, andragógico, educativo, portanto, e então nisto consiste que ela não tem uma proposta subjugadora, dominadora, moralizadora, no sentido de estar apresentando uma vertente que, ouvida, conhecer a diversidade, ouvida a universalidade dos saberes. Bem pelo contrário, ela considera esta universalidade, busca conhecer, busca enveredar-se pelo desconhecido, para que deste modo, então, ela possa ser uma doutrina de fato que seja dos espíritos, que seja constituída pela universalidade dos saberes. Então, que todos possamos realizar o melhor estudo possível. Lembrando que quem quiser interagir, fazer perguntas, fazer acréscimos, colocações, é de fato um estudo conjunto, tá? Que embora eu diga que este estudo seja mais para mim, numa perspectiva de que quando eu estudo, deve ser eu o principal ou talvez o único sujeito a de fato transformar. A minha preocupação deve ser, acima de tudo, comigo mesmo. Senão eu cairia na contradição de me colocar como aquele que seja detentor de saber e deste modo considerar-me modelo e guia para algo ou para alguém. E o fato é que o único modelo e guia elucidada pela doutrina espírita é o mestre dos mestres, Jesus. Então por isso é muito importante. Parece um mero detalhe, mas fará toda a diferença no nosso processo de ensino-aprendizagem, que muitas vezes quando nós acabamos gerando algumas dúvidas, acabamos por nos sentir sem condições de transpor alguns elementos, sem condições de transpor alguns pontos que seria muito importante transpormos, que seria o ponto que eventualmente nós entenderíamos como difíceis, e que na verdade nós vamos compreender junto com Allan Kardec que não existe o ponto difícil, existe minha ignorância ou meu saber. A partir do momento que sei, logo vivo, logo sinto, logo aquilo me é introjetado. E aquilo que eu ignoro, eu não sei, eu não sinto, não me é introjetado. Bom, meus amigos, dando continuidade então em nosso estudo, nós estamos na introdução do estudo da doutrina espírita e nós estamos no item 5 desta introdução. E nós estamos aqui no item 5, onde o tema é o desenvolvimento da psicografia. E é interessante este tema, como todos os demais são, que nós veremos como que a mediunidade, a faculdade mediúnica, ela avança para a psicografia. Eu vou lendo e vou fazendo algum comentário durante, para a gente ir desenvolvendo a noção do que o título aqui nos diz.
Mais tarde reconheceu-se que a cesta e a prancheta nada mais eram do que apêndices da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então o que Kardec está dizendo, né? Que mais tarde reconheceu que a cesta e a prancheta, elas eram apêndices da mão, que na verdade era como se fosse um grande lápis, né? Era um instrumento meio desajeitado, mas que funcionava como uma ferramenta, como uma extensão da mão, e que poderia ser a mão utilizada diretamente, né? Continuando aqui. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É esse hoje o meio mais comum, tanto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é bastante considerável e se multiplica dia a dia. Então, Kardec já observa que a psicografia é o tipo de mediunidade que mais se desenvolve e que multiplicava dia a dia. A experiência, por fim, tornou conhecidas muitas outras variedades da faculdade mediúnica, descobrindo-se que as comunicações podiam igualmente verificar-se através da escrita direta dos espíritos, ou seja, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Então, a escrita direta era aquela comunicação onde não tinha contato do médium com um papel, com um lápis, e simplesmente o lápis e o papel era colocado dentro de uma gaveta ou em algum lugar e de repente aparecia a mensagem lá transcrita naquele papel, né? Que é a mensagem da escrita direta. Ou seja, sem utilizar o concurso da mão do médium e do lápis. Verificado o fato, um ponto essencial restava considerar. O papel do médium nas respostas e a parte que nelas tomava, mecânica e espiritualmente. Então o que Kardec começa a colocar aqui agora? Tá, se é o médium que psicografa, era pela prancheta, diretamente pela mão ou pela escrita direta, qual era a participação efetiva do médium em termos mecânicos, né? Qual era o papel do médium naquela resposta? O médium dava elementos de sua inteligência naquela resposta? Ele dava parcialmente elementos ou ele não participava naquela resposta, né? Naquilo que ele escrevia? Então Kardec diz assim, né? E qual também a parte mecânica e espiritualmente, ou seja, em termos totalitários, né? Em termos daquele médium que transcendia aquele ser que estava naquele corpo, naquele momento, ou seja, o espírito imortal que o médium era, né? O médium reencarnado, o espírito imortal reencarnado. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move sob a influência pela simples imposição dos dedos na borda. O exame demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção à cesta. Então o que Kardec observou? Que o médium colocava a mão sobre a cesta e não dava para ele escrever fazendo força com a mão, vamos dizer assim, né? Dissimulando uma comunicação. Porque a velocidade, Kardec vai falar aqui na sequência, né? Primeiro que tinha 2 ou 3 pessoas com a mão na cesta muitas vezes. E estas pessoas, então, para que conseguisse escrever, tinha que sincronizadamente as 3 pensarem ao mesmo tempo, escreverem ao mesmo tempo e fazerem com que a letra fosse a mesma. E se a gente pensasse assim, não, mas e se fosse uma pessoa só que escrevesse, né? Uma só escreveria, as outras 2 só ficavam com a mão dissimulando. Kardec vai discorrer aqui, ele faz todo o exame sobre as possibilidades de dissimulação, de simulação, e não é possível, né? Porque os movimentos, eles eram realmente fenomenal, eram muito rápidos, né? E não tinha como, digamos assim, escrever com aquela velocidade. Outro fato não menos original vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da letra. Então, o que Kardec também observou? Que eram 20 tipos de caligrafia.
E cada vez que o espírito dava um nome, assinava como nome, ele tinha uma caligrafia em específico, né? Então ele vai dizer aqui, essa mudança radical da letra, segundo o espírito que se manifesta, e a cada vez que o mesmo espírito volta, ele repete aquela letra. Seria então necessário que o médium tivesse exercitado várias caligrafias para ele modificar a própria letra de 20 maneiras, né? E sobretudo ele pudesse se lembrar qual caligrafia era de um espírito específico. Então isso era mais uma forma de Allan Kardec examinar a impossibilidade de o médium estar escrevendo. E a segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, e essa aqui é bem interessante, né? Que são, na maioria dos casos, quando se trata das questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos e às vezes do alcance intelectual do médium. Então o médium, por exemplo, era um físico e de repente ele estava psicografando sobre medicina, né? Então era improvável que ele dominasse aqueles conceitos, porque como Kardec coloca aqui, eram questões abstratas ou científicas notoriamente fora dos conhecimentos e muitas vezes eram de características intelectuais de longo alcance, ou seja, não podia ser aquele médium com aquela cultura, com aquela bagagem, com aquela noção que ele possuía, escrever determinadas coisas que ia muito além da capacidade intelectual daquele médium, né? Este, de resto, geralmente não tem consciência do que escreve, por outro lado, nem mesmo entende a questão proposta. Então, muitas vezes, os médiuns não tinham consciência do que escrevia e escreviam coisas que eles não sabiam, não sabiam o significado das palavras, não sabiam o significado das ideias, né, que ali eram apresentadas. E muitas vezes até mesmo numa língua estranha, num idioma estranho do médium. Então, acho que isso talvez uma das comprovações mais cabais da mediunidade em termos de inteligência extracorpórea, né? Bom, quem me conhece sabe que eu não escrevo em nenhum idioma, mal e mal português. E de repente eu escrevo um texto japonês e além de ser em japonês, ainda notoriamente de caráter elevado, complexo, científico, então esse é óbvio que não é meu, eu reconheceria como não sendo meu, e quem me conhece teria certeza que não era meu, né? Como eu disse, nunca escrevi, nunca fiz curso de japonês e de repente eu escrevo, né? Então assim Allan Kardec foi identificando as manifestações inteligentes extracorpóreas. Continuando aqui então. Outra situação também, que as questões muitas vezes eram feitas mentalmente por alguma pessoa, né? E de repente surgia a resposta lá por escrito, ou seja, aquelas inteligências que manifestavam liam os pensamentos das pessoas participantes daquelas reuniões. Acontece por fim que a sexta escreve de maneira espontânea, sem nenhuma questão proposta sobre um assunto absolutamente inesperado. Então, outro fator, muitas vezes não eram feitas questões e de repente era elaborado textos de assuntos completamente inesperados, desconhecidos, em idiomas desconhecidos. Então, mais uma vez dizendo sobre a comprovação cabal de manifestações inteligentes extracorpóreas. As respostas em certos casos revelam um teor de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Pensamentos tão elevados e tão sublimes que não podem vir senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. De outras vezes são tão levianas, tão frívolas e mesmo tão banais que a razão se recusa a admitir que possam vir da mesma fonte. Aqui um fator interessante, né? Então essa diversidade de linguagem, ela não se pode explicar senão pela diversidade de inteligência que manifestava, ou seja, se eu tenho uma comunicação de caráter da mais alta moralidade, notoriamente
sábia no tocante a de profundo conhecimento, né? E de repente eu tenho uma outra mensagem frívola, leviana, mal escrita, falando de assuntos funestos, né? Obviamente não pode ser a mesma pessoa, né? Fazendo mais uma vez, pegando mais uma vez um exemplo. Quem for, por exemplo, observar os meus estudos gravados, que já possui algum tempinho, né? Alguns anos aí, vai observar que eu sou, embora cada hora eu fale de uma coisa, ou mais ou menos da mesma coisa, eu sou sempre mais ou menos o mesmo, né? Não dá para eu ser o outro, eu sou esse que sou, né? E então, se de repente tem algo muito diferente, só pode provir de uma inteligência diferente. Foi o que Kardec observou, né? Estas mensagens, estes textos, estes conteúdos eram conteúdos muito distintos. E por serem muito distintos, a conclusão óbvia é de que isso era de inteligências distintas. Continuando aqui. E Allan Kardec coloca uma questão: essas inteligências são humanas ou não? Então Allan Kardec levanta, acima de tudo, porque ele já identificou que eram inteligências distintas. A questão agora era: essas inteligências eram humanas ou não eram humanas? Esse é o ponto a esclarecer e sobre o qual se encontrará nesta obra a explicação completa, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Então, Allan Kardec diz que esta obra terá a explicação completa. Eis, portanto, os efeitos evidentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam de maneira misteriosa, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégio de nenhum indivíduo e que milhares de pessoas repetem à vontade todos os dias. Então, o que Allan Kardec observou, né? Naquela época, os fenômenos estavam por toda parte do globo, né? Os fenômenos das mesas girantes, das comunicações, foi um fenômeno que ocorria no mundo inteiro, né? E não só na Europa e na França mesmo, este fenômeno ocorria por toda parte, né? Então, ele observa aqui que todos podiam ver e constatar isso que ele estava vendo e constatando. Que milhares de pessoas repetiam à vontade todos os dias estes fenômenos, né? E estes efeitos necessariamente tinham uma causa, né? É o axioma que nós aplicamos às nossas ciências. Todo efeito provém de uma causa. Então, esses efeitos necessariamente, né, tem uma causa, e desde que revela uma ação de uma inteligência e de uma vontade, eles saem fora do domínio físico. Aqui um ponto muito importante, quando Allan Kardec começa a observar que a doutrina espírita sai, né, fora do domínio puramente físico. Por que eu estou dizendo que é muito importante? Porque quando nós pensamos em doutrina espírita como uma nova ciência, como assim define Allan Kardec, muitos às vezes se indagam, né? Por que o espiritismo seria uma ciência? Por que se ele é uma ciência, ele não é exata? É exatamente este o ponto que eu estou apontando. O espiritismo não é uma ciência exata. Por isso Allan Kardec denomina uma nova ciência, no sentido que não era uma ciência puramente física, não dava para enquadrar nas leis de aritmética e com isso obter os mesmos resultados sempre. Porque eram inteligências, ou seja, seres humanos, seres que não fazem as mesmas coisas sempre, né? Enfim, eram inteligências independentes. Então, saía fora do domínio puramente físico, embora também houvesse o fenômeno físico, como Allan Kardec menciona anteriormente ali, nós já vimos, né, que algumas questões podiam estar ligadas às questões da eletricidade, do eletromagnetismo, sem problema, né, e ele até dá gera uma hipótese de que a mesa girante podia ser uma espécie de reprodução do movimento de translação e de rotação, né, dos astros, que de algum modo
o que fazia os astros girarem estava de algum modo fazendo a mesa girar, né? Então Allan Kardec chega a colocar esta hipótese também. Mas por que não deu para sustentar esta hipótese como uma tese, né? Porque os astros não estão à mercê da nossa vontade. Não dá pra gente, o astro, rode para o outro lado, agora no sentido anti-horário. Nós não temos esse domínio. E com as mesas girantes isto ocorria, ou seja, elas interagiam com as inteligências humanas encarnadas. Então implicava que não era um fenômeno puramente físico. E é o que Allan Kardec aqui reitera novamente. Então saem fora do domínio puramente físico. E por sair fora do domínio puramente físico é quando a ciência espírita, inclusive ciência espírita será o capítulo posterior ao próximo, que é quando Allan Kardec começa agora a elucidar um pouco deste aspecto ciência e espiritismo. E aqui eu estou fazendo um breve enaltecer para entendermos este aspecto do fenômeno não puramente físico como algo muito relevante para começarmos a compreender a doutrina enquanto ciência, porque aqui nós estamos começando a atinar pelo aspecto de que a doutrina espírita, embora não seja exatamente uma ciência humana, por isso Allan Kardec chama de nova ciência, senão ele chamaria simplesmente de ciência humana, exatamente porque o que ele vai observando vai além daquilo que as ciências comuns estavam catalogando naqueles tempos, né? Que aqui eu estou observando a ciência exata, né? A física, mas também a sociologia, que já nascia naquela época de Allan Kardec. A ciência humana já nascia e já estava até bem desenvolvida naquela época de Allan Kardec. Mas ele diz, olha, é uma nova ciência porque ela ainda vai além, porque a própria sociologia vai considerar ainda fenômenos materiais, né? Inclusive o positivismo, que é digamos, os primórdios das teorias sociológicas, começa ainda a considerar a sociologia numa característica muito materialista, né? Ou completamente materialista. E Allan Kardec já vai além do materialismo, né? Bem pelo contrário, vai mostrar que nem tudo que existe está palpável, é tangível, né? Bom, continuando aqui. Muitas teorias foram formuladas a respeito. Passaremos a examiná-las dentro em pouco e veremos se podem tornar compreensíveis todos os fatos produzidos. Olha que atinar interessante de Allan Kardec. Ele observa que muitas teorias foram formuladas para os fenômenos das mesas girantes, da psicografia, das comunicações. Foram dadas, né, muitas explicações, muitas teorias foram formuladas a respeito. E Allan Kardec diz que vai examinar estas teorias. Ele não inventa uma. Ele faz toda uma análise sistemática destes fenômenos, destas coisas que ocorriam, inclusive sobre as explicações e teorias que já existiam a este respeito. E aí ele vai observar se isso torna compreensível todos os fatos produzidos, ou seja, se estas teorias dão conta de explicar todos os fatos produzidos por ele observado, né? E aí ele diz o seguinte: admitamos por enquanto a existência de seres distintos da humanidade. Olha que interessante. Allan Kardec admite inicialmente, por enquanto, né, a possibilidade de que fossem inteligências extracorpóreas, e por isso eu utilizo este termo, porque não necessariamente eram nós desencarnados. E se fosse uma dimensão paralela de seres que nunca viveram nessa dimensão nossa de encarnados? E se fossem seres inteligentes de um mundo, de uma dimensão vizinha nossa, mas da qual nós nunca poderíamos adentrar a esta dimensão, e nem eles adentrarem a esta dimensão, no mais, através de mesas e de lápis e de prancheta, gerar uma comunicação, né? A princípio, ele considera isso também como uma possibilidade, ou seja, Allan Kardec não vai precipitadamente fazendo conclusões, bem pelo contrário. Nós vamos observar que Allan Kardec é profundamente metódico.
Eu costumo dizer que é o cientista mais metódico que eu conheci. É impressionante o teor metódico de Allan Kardec. Ele é extremamente, profundamente analítico e você não vai encontrar nenhum escrito de Allan Kardec, nenhum texto, nenhuma obra que deixe margem para contra-argumentações. Pelo menos eu não encontrei, né, nestes anos que eu tenho observado as obras de Allan Kardec, né? Você não vai encontrar um ponto. O que é muito curioso é que eu próprio, ao longo destes anos, procurando estes pontos, porque é o que Allan Kardec nos orienta, né? Em outras palavras, ele diz: eu quero que vocês tentem me refutar, eu quero, porque é isso que vai fazer com que minha teoria valha, ou seja, ela precisa ser refutada, né? Pelo menos tentada a refutação. Porque se ela superar a refutação, se ela não superar, é porque ela tem que cair mesmo, né? E ele quer avançar, ele quer progredir. E se ela for refutada, se ela não for refutada, isso significa que a teoria dele será cada vez mais consistente. Então, este processo eu também busquei tentei encontrar estas lacunas de Kardec e tem uma coisa curiosa. Quanto mais você tenta encontrar, mais ele vai comprovando para você, né, o quão improvável, né, o quão ele estruturou a teoria de tal modo que você não consegue refutar assim. E tudo que eu já encontrei, inclusive o próprio Allan Kardec indica-nos obras contrárias ao Espiritismo, tudo que eu encontrei contrário, quanto mais você aprofunda, mais você observa o quanto estas teorias, estas obras mesmo, ratificam a doutrina dos Espíritos. É impressionante, né? O que Allan Kardec fez junto com os Espíritos é algo monumental e por isso que nós vamos entender porque a conclusão de estudiosos da doutrina espírita que ela se trata da terceira revelação, não é mais uma teoria, não é mais um autor falando sobre espiritualidade, porque ao pesquisarmos nós vamos observar que na época de Kardec havia muitos autores falando sobre mesa girante, sobre espírito. Na verdade estava uma moda escrever sobre as mesas girantes, etc. e tal. Mas Allan Kardec fez algo completamente diferente de tudo mais que estava sendo desenvolvido naquela época. Ele de fato estruturou algo que nós viríamos a conhecer como Consolador Prometido, a terceira revelação, e quanto mais a gente aprofunda para compreender a procedência desta afirmativa, mais a gente se depara com o fato que estamos diante da terceira revelação, que estamos de fato diante do Consolador Prometido. Às vezes dá-nos a impressão de que afirmar se tratar a doutrina do Consolador Prometido por Jesus é algo muito ousado, né? Pelo menos em termos científicos, né? Qual é nosso embasamento científico para esta afirmativa? Porque se existe um fator crença, obviamente quem crê profere com muita naturalidade qualquer coisa. Mas e um embasamento científico para esta afirmativa, né? É algo, a princípio, de fato, bastante ousado. O que é muito interessante é que isso é, de fato, muito curioso, é muito espantoso, porque quando você vai aprofundar, você vai ver que cada vez mais vai se ratificando a doutrina espírita como o Consolador Prometido. Olha, mas me dá um exemplo. Bom, o exemplo é de que todas as teorias que você encontra, em algum momento ela cai por terra, em alguma parte, por mais bem desenvolvida que seja, por mais até que muitas teorias sejam agregadoras da doutrina espírita, elas permutam pontos, né? Há pontos de contatos em outras teorias com a teoria espírita ou com a doutrina espírita. Mas o fato é que quando há um ponto de divergência ou um ponto que não sincroniza bem arranjadamente, bem harmonicamente, e aí você se vê obrigado a analisar estes fatos comparando com outros em separado,
de repente você percebe que o outro é refutado no caminho e a doutrina espírita persevera mais uma vez. Isso em qualquer ciência que analisarmos, em qualquer teoria, né, a gente vai se deparar com este fato. Quem for estudar a doutrina espírita de maneira sistemática, de maneira ampla, de maneira profunda, vai se deparar com esse fato. Pode enveredar por qualquer ramo do conhecimento, por qualquer ramo da ciência, vai começar a perceber, né, que a doutrina ela vai simplesmente desbravando tudo. E aí a conclusão lógica que nos resta é que de fato estamos diante do Consolador prometido. Bom, eu não vou aprofundar muito, foi só uma observação, né, no tocante ao metodismo de Allan Kardec, mas mostrando esta característica que Allan Kardec tem de cientista analista, ou seja, admitamos por enquanto a existência de seres distintos da humanidade, ou seja, para que Allan Kardec conseguisse este alto teor, esta robusteza da doutrina, ele não foi precipitadamente, simplesmente desenvolvendo ideologias e a defendendo discursivamente. Ele tinha um embasamento profundamente complexo e amplo para cada aspecto da teoria que ele estava codificando junto aos espíritos. E é isso que de fato vai tornando-a muito robusta. E aqui ele diz que estas explicações dadas pelas inteligências, que vai ver o que diz. Ou seja, ele vai ouvir desta própria inteligência se elas são humanas ou não, né? Eu não vou precipitar muito, mas só para a gente adiantar, essas inteligências depois vão dizer para ele, olha, nós somos vocês desencarnados, né? As inteligências vão afirmar isso para Allan Kardec. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é que Allan Kardec não coloca isso como hipótese e vai verificar. A própria inteligência manifesta isso a ele. Em termos epistemológicos, em termos de ciência, estabelecer uma hipótese é algo que compromete parte do resultado, porque quando eu estabeleço uma hipótese, implica que eu já tenho tendência a dar um resultado, implica que eu já estou querendo ouvir algum tipo de resultado, e isso implica que há uma probabilidade de eu ouvir o que eu quero ouvir. E Allan Kardec, neste aspecto, ele não criou uma hipótese, ou seja, a própria inteligência extracorpórea criou a hipótese e, na verdade, criou e comprovou a hipótese, criou a teoria e comprovou a teoria, né? E por isso que eu estou apontando esta robusteza, tá? E porque também estou fazendo este apontamento? Para que a gente já inicie aqui na introdução do estudo da doutrina espírita aquilo que Allan Kardec chama de fé inabalável, que nós comumente chamamos, e Allan Kardec também assim elucida, de fé raciocinada. Ou seja, não é uma crença deliberada, eu decidi acreditar, né? Allan Kardec não tem essa proposta. A proposta de Allan Kardec é que por uma convicção, por uma compreensão, atinjamos uma convicção. E atingida esta convicção, não depende mais de mim deliberadamente acreditar ou não. Resta-me render, resta-me concluir. E isso é o que Allan Kardec chama de fé inabalável. Porque se resta-me concluir, ainda que eu quisesse crer diferente, crer em outra coisa, eu tenho introjetado, interiorizado aquela convicção, aquela certeza. E esta ideia, então, torna-me uma fé inabalável. Por isso que Allan Kardec diz que fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ou seja, fé inabalável é aquela que enfrenta a lógica, que enfrenta a ciência. Por que a fé inabalável pretende enfrentar a ciência? Porque a ciência é o conhecimento, é o saber que está na vanguarda da humanidade, ou seja, é a ciência que vai
gerindo o conhecimento humano e trazendo o saber humano, apresentando o desenvolvimento do saber humano. Isso quer dizer que a fé inabalável precisa enfrentar a razão, a racionalidade, a ciência, o processo de refutação e fazer isso em todas as épocas da humanidade, ou seja, a ciência, sendo um empreendimento social dinâmico, ela vai evoluindo, ou seja, a fé inabalável tem que acompanhar esta evolução, ou seja, ela não tem de ser inabalável só agora. E se a ciência trouxer novas teorias, esta fé precisa ser inabalável perante estas novas teorias também. E como que a fé inabalável seria inabalável frente às novas teorias? Se ela for estruturada dentro de um processo de racionalidade, dentro de um processo de compreensão, que por sua vez gera uma convicção inabalável, né? Aqui eu só queria apontar estes pontos, porque nós vamos adentrar em nosso próximo estudo para o resumo da doutrina dos Espíritos, e este resumo vai falar de alguns aspectos importantes da doutrina espírita, que o próprio Allan Kardec, em determinado momento, ele vai chamar isto de dogma, mas a definição de dogma para Allan Kardec é diferente da definição comum de dogma que utilizamos no Brasil, especialmente, porque o dogma de Allan Kardec não é exatamente um dogma como na língua portuguesa, no Brasil especialmente, nós definimos. Porque o dogma é aquilo que não pode ser mudado, né? É aquilo que, independentemente dos fatos, eu tenho que tomar como fato. Independentemente dos fatos, eu tenho que tomar uma ideia como um fato, ainda que ela não seja um fato. E Allan Kardec aqui, como eu acabei de apontar, está dizendo, admitamos por enquanto. Ou seja, não é exatamente o dogma, porque a própria admissão de Kardec é uma admissão temporária, eventualmente. A própria admissão de Kardec é uma admissão assim, olha, enquanto ninguém refuta, enquanto ninguém comprova o contrário, é verdade. Se nós desenvolvemos, através de um processo, de uma análise sistemática, chegamos a uma conclusão de que é um fato, uma verdade, tomemos isso como verdade. Mas, se a ciência provar que nós estamos equivocados, nós vamos abandonar esta verdade e vamos de encontro à ciência, ou seja, vamos tomar como verdade a nova verdade trazida pela ciência que sobrepôs a minha velha verdade. Olha como que Allan Kardec estrutura a doutrina espírita, e por isso que nós vamos entender por que a doutrina espírita oferece esta fé inabalável. Porque é através de um processo de estruturação do qual, como vocês podem observar, não vai ser fácil de alguém simplesmente dizer, isso aí eu não acredito. Bom, tudo bem, você pode não acreditar, direito seu. Eu só gostaria que você apresentasse alguma teoria capaz de refutar isso que Allan Kardec apresentou. Como diz o amigo José Raul Teixeira, se alguém tiver, por favor, me apresente, porque eu também quero evoluir. Se há algo que supere, que transcenda a doutrina espírita, por favor, me apresente, porque eu quero sair do passado. Eu quero crescer também, eu quero evoluir. Eu quero conhecer algo que vai além disso, né? Se tiver, por favor, me apresente. Estou em completa disposição de conhecer. O problema é que Dr. José Raul Teixeira, quando olha para a doutrina espírita e olha para tudo aquilo que é apresentado como algo supostamente capaz de refutar a doutrina espírita, sequer consegue fazer cócegas na doutrina espírita. Sequer consegue refutar pequenos pontos da doutrina espírita. E aí, então, nós vamos ficando com a doutrina enquanto nada e nem ninguém consegue apresentar algo capaz de sobrepor aquilo que Allan Kardec apresenta e que nós constataremos se tratar do Consolador Prometido, se tratar da terceira revelação. Ou seja, quem estuda o Espiritismo
não acredita que o Espiritismo é uma terceira revelação. Ele compreende, ele é convicto, ele tem a plena certeza que se trata disso. Ora, mas e se outra tese sobrepor isso? Bom, ninguém tem conseguido sobrepor essa tese nos últimos 160 anos. E eu não sei se eu viverei tanto tempo assim para esperar alguém refutar esta tese, então eu fico com ela por enquanto, até alguém for capaz de refutar isso. O problema é que não só não surgiu ninguém capaz de refutar, como a cada dia vem surgindo teorias, pessoas, ideias, ciências ratificando cada vez mais estas teses, estas teorias apresentadas por Allan Kardec. Como não bastava ele não conseguir ser refutado, ainda por cima, a cada dia ele é cada vez mais ratificado, avalizado, reiterado. E aí então a lógica me diz que resta-me render a isto que me é apresentado pela doutrina espírita. Bom, então nós vamos encerrar por aqui. Nosso próximo estudo falaremos do resumo da doutrina espírita, e aqui tem um resumo que eu disse que é bem, entre aspas, dogmático, né? No sentido que Allan Kardec dá umas definições paradigmáticas para a doutrina espírita, e aqui nestas definições a gente vai entender de modo resumido o que apresenta a doutrina espírita. Porque se estou aqui enfatizando que é uma nova ciência, não nos confundamos isso como uma simples ciência. Não confundamos uma nova ciência como mais um ramo da ciência, que na verdade a nova ciência de Kardec é uma nova ciência. É uma ciência que agora vai tratar do ser humano em sua integralidade, nos aspectos totalitários do espírito imortal que somos, ou seja, ele vai tratar, a nova ciência tratará do ser imortal que sou, do ser que transitoriamente estou reencarnado, estou em um processo evolutivo rumo à infinitude, com muitas coisas a realizar. E isto muda por completo nossa perspectiva existencial, porque agora nós vamos passar a compreender nós não mais como aqueles seres que nasce, cresce e morre, mas aquele ser que simplesmente reentra mais uma vez nesta dimensão histórica para mais uma nova experiência, para mais uma catalogação em sua história de espírito imortal, viajante pelos séculos, pelos milênios, e que a gente sabe que vai começar a se perder por aí, mas para nós isso não é de muita importância, porque se a gente compreender 1% só desta atual existência, já estaremos num feito magnânimo, né? Então não precisamos nos preocupar tanto com nossas vidas pregressas e com nossas vidas futuras, nossas vidas progressas como espírito imortal que somos, mas que tenhamos condições de analisar o que de fato significa o agora, o que estamos agora aqui fazendo, o que de fato significa este nosso estudo, o que de fato significa esta oportunidade de reflexão da qual nós estamos aqui neste momento tendo. Meus amados amigos, meus amados irmãos, agradeço o tempo de vocês, o compartilhar de vocês. Reitero, estamos juntos aprendendo, e quem quiser fazer acréscimos, enviar perguntas, observações, contestações, refutações, apresentar, nós estamos em completa disposição para que estudemos e desenvolvamos da maneira mais ampla possível a doutrina dos Espíritos, que consola-nos, pois se trata do Consolador prometido pelo Mestre dos Mestres. Meus amados irmãos, muita paz para nós todos.